Bem-vindos de volta ao Seguindo Gui. Hoje nós vamos continuar falando da região de Joanesburgo, mais especificamente sobre Soweto. Me segue? Na semana passada eu comecei falando da maior cidade sul-africana e de algumas praticalidades dela. Se você ainda não assistiu, clica no card aqui em cima e corre lá assistir. Tem duas coisas que são as principais da cidade, são as mais importantes e que você não pode de jeito nenhum ir embora de Joanesburgo sem ver. Como eu disse no final do vídeo passado, a primeira delas é o Museu do Apartheid. O segundo lugar que você precisa ir é Soweto, e para esse você vai precisar reservar pelo menos um dia inteiro. Soweto é uma township, que é uma espécie de gueto para onde os não brancos foram obrigados a se mudar, de maneira a manterem eles longe da cidade, mas ao mesmo tempo perto o suficiente para virem todo dia trabalhar. Para nós brasileiros é comum a gente fazer um paralelo dos townships como se fossem favelas, mas não é bem a mesma coisa. Tem partes que de fato parecem, mas tem outras que têm bem mais infraestrutura, são bem mais gentrificadas. É mais como se fosse um bairro mesmo, ou uma cidade no caso, porque Soweto acho que chega a ser uma cidade. Então tem partes boas, tem partes ruins, tem de tudo. Soweto é na verdade um acrônimo para Southwest Township, ou Gueto do Sudoeste. E de todos os que existiram na África do Sul, esse é um dos mais conhecidos devido ao seu papel na resistência contra o Apartheid. Hoje em dia é seguro vir conhecer a região sozinho, mas devido à grande carga histórica que o lugar carrega, eu queria vir com um guia para saber melhor todos os acontecimentos, o que eram todos os lugares, saber melhor das coisas. Só que eu sempre tive um pouco de problema com esses tours que acontecem nas favelas do Rio de Janeiro, sabe? É um bairro residencial, então me parece estranho um ônibus gigantesco com um monte de turista deslumbrado, tirando fotos de tudo. Fica parecendo um safari só que de gente, tipo... Me parece muito errado isso. Eu encontrei então uma agência chamada Taste of Africa que tenta não fazer isso. Eles fazem uma coisa muito personalizada, muito direcionada, uma coisa mais pessoal, sabe? Eles deixam um guia só pro seu grupo, esse guia é uma pessoa que mora em Soweto, que faz parte da comunidade, e ele te leva pra conhecer os lugares da mesma maneira que ele iria, ou seja, a gente usa transporte público local. Quando eu falo transporte público local, não é metrô, ônibus de linha, é umas vanzinhas que se assemelham um pouco com transportes ilegais aqui no Brasil, sabe aqueles transportes informais? Se assemelham um pouco com isso. São várias vans que ficam correndo pra cima e pra baixo e eles fazem uns sinais, uns símbolos, todo mundo sabe, menos a gente, que indica se tá indo pro bairro, se tá indo pro centro, e aí ele leva a gente pros lugares através disso. Nós encontramos com o nosso guia de manhã na frente do Orlando Stadium e lá a gente conversou um pouco com ele, onde ele quis saber sobre os nossos interesses, o que a gente esperava do tour, e ele usou dessa conversa para montar exatamente o que a gente faria no dia de acordo com os nossos interesses. De lá a gente foi caminhando pelo bairro, inclusive se vocês passarem em algum lugar, umas barraquinhas que vendem comida, pergunte se tem bunny chow, que é um sanduíche com umas calabresas dentro, batata frita. É gostoso, tipo, é muito gostoso. Então a gente foi andando pelo bairro até a gente chegar no Hector Pieterson Museum. O museu relata uma série de incidentes que aconteceram em 1976 que acarretaram na morte de algumas crianças, entre elas o menino que dá nome ao museu, e que culminou no final de tudo isso no levante de Soweto. Devido aos diversos povos que habitavam a região antes da colonização, a África do Sul hoje tem 11 idiomas oficiais. Além do inglês, tem também o Afrikaans, o Sepedi, o Tswana, o Suto, o Tsonga, o Swazi, o Venda, o Ndebele, o Zulu e o Xhosa. Sim, Xhosa. Tem algumas línguas que tem uns cliques no meio, que são esses coisas do gênero. O inglês, na verdade, não é língua-mãe de absolutamente ninguém ali. Ele foi estabelecido como língua franca, para que todo mundo conseguisse se comunicar uns com os outros. Só que lá em 1976, o governo do Apartheid decidiu colocar o Afrikaans como língua das escolas. O Afrikaans é uma língua que dialetizou do holandês, ou seja, é uma língua falada majoritariamente pelos brancos. Ou seja, essa decisão do governo prejudicaria imensamente a população negra, que teria que aprender o afrikaans para poder estudar, ao mesmo tempo em que favoreceria a população branca, que estaria tendo aulas na sua língua mãe, em vez do inglês. Houve diversas manifestações de estudantes em Soweto contra essa decisão do governo, e quando eu digo estudantes, eu tô falando de
13, 14, 15 anos, é uma galera bem jovem. Independente da idade deles, a polícia reprimiu com muita violência, o que acabou acarretando em mais de 700 mortos. Dentre eles, o Hector Peterson. O que começou como apenas manifestação de estudantes, acabou com essas mortes inflamando toda a comunidade, que se revoltou contra e formou o Levante de Soweto, um dos episódios mais sangrentos do Apartheid. Eu duvido você não sair chorando desse museu. Na frente do museu tem uma praça bonita com algumas obras de arte e de lá a gente seguiu para Villa Casa Street, a parte mais turística de Soweto inteira. Foi nessa rua que moraram a poucos metros um do outro dois ganhadores do Prêmio Nobel da Paz, que é Desmond Tutu e o Nelson Mandela. A casa do Tutu não dá pra visitar, mas a do Mandela foi convertida em museu e dá pra fazer um passeio bem rapidinho por ali porque não é muito grande. Tem alguns objetos pessoais dele e também dá pra ver algumas marcas de tiro na parede devido a alguns atentados que ele sofreu. Partimos então para Orlando Towers, que antigamente era uma estação de energia do bairro e agora desativadas se tornaram um dos símbolos de Soweto por causa dos seus murais coloridos. Em uma delas, os mais aventureiros podem pular de bungee jump dentro da turbina ou descer de rapel, tem essas duas opções. Eu acabei não fazendo porque eu já tinha planejado pular de bungee jump em Victoria Falls, o que eu falo em outro vídeo, mas eu vi umas pessoas fazendo e parece bem legal. O nosso guia nos levou então para Cliptown. A parte mais turística de Soweto já é bastante gentrificada, então você não percebe algumas coisas, mas tem outros lugares em que você consegue ver na cara, assim, a pobreza, a miséria do lado da bonança, para não deixar dúvida nenhuma de que há muita desigualdade. Cliptown é um exemplo. Nós chegamos pela Walter Sisulu Square, uma praça bonita com lojas bacanas, um hotel design de luxo, tudo muito bonito, artes e tudo mais. E aí a gente atravessou a praça inteira, atravessamos a linha do trem e do lado de lá tinha um bairro com ausência completa de infraestrutura, com casas precárias, com esgoto a céu aberto, muito semelhante ao que você encontraria em muitas favelas aqui no Brasil. So these green structure things, those are our community toilets. Whereby one toilet it is used by more than 10 families. One toilet is used by more than 10 families. Yes, One of these green ones? Yes. Holy shit! É incrível que mesmo tendo um oceano nos separando, a gente tem problemas muito semelhantes. Daqui a gente já estava bem próximo do fim do nosso tour, então eu perguntei pro nosso guia se ele se importaria de levar a gente em algum bar de Soweto, onde ele mesmo costuma sair com os amigos dele. Ele deu risada e alguns minutos depois nós estávamos a caminho de um bar bem simples, estava cheio de gente no meio da township e todo mundo olhando para os dois gringos estranhos ali no meio. Para quem é branco, esse é um excelente exercício de empatia, que é bom você sentir na pele como é estar em um ambiente em que ninguém se parece com você. Essa foi minha volta pelas atrações de Soweto, próximo a Joanesburgo. Eu espero ter conseguido convencê-lo de quão importante é você separar alguns dias para essa cidade incrível. Na semana que vem, nós vamos ali pro lado de Joanesburgo, cerca de 1 hora, para a capital executiva da África do Sul, que é a cidade de Pretória. Então dá uma curtida aqui embaixo, aperta o sininho desse lado aqui para receber notificações todas as quartas-feiras quando eu postar vídeo novo, se inscreve no canal e me segue no Instagram. Assim você pode continuar seguindo o Gui.